faz discurso de pacificação a governadores. Precisamos garantir que a disseminação do ódio acabou. Estas foram as palavras do presidente Luiz Inácio Lula da Silva hoje em uma reunião aí com os 27 governadores no Palácio do Planalto, onde ele e o vice-presidente da República, o Geraldo Alckmin, trataram com os governadores aí sobre obras prioritárias, e também sobre a reforma tributária. Aproveitou, claro, um ensejo ali para falar sobre essa questão justamente do ódio. Quando ele fala do ódio, ele fala aí referente aos atos golpistas que aconteceram aí no dia 8 de janeiro, um dia lamentável na história do nosso país, onde houve a depredação aí dos três poderes. E fala também que nessa forma de discurso dele, de o ódio acabou, também passa para os governadores, que nem todos os governadores apoiam o presidente da República, são de partidos diferentes, mas ele passa a mensagem de que se o ódio acabou, nós todos estamos no mesmo barco e o objetivo principal agora o quê? É trabalharmos para vermos um país melhor. Essa é a mensagem que o presidente quer deixar. E esperamos aí que realmente isso venha a surtir efeito realmente, e esses governadores aí entendam que a questão política tem que ser deixada de lado, e nesse momento o que tem que ser pensado realmente é a questão da população do país, a população de cada estado. Principalmente que nós sabemos aí que tem vários estados aí que tem uma necessidade, uma demanda muito grande por obras, por infraestrutura, que acaba vindo do governo federal. Então, quando a política toma conta da coisa, até essa infraestrutura que é necessária muitas vezes para a população acaba não vindo, ou demora de chegar, ou quando chega de maneira precária, justamente por causa da politicagem. A todo momento o presidente Lula vem deixando bem claro que é um presidente de todos os brasileiros, de todos os partidos, de todos os estados, fazendo com que haja aí uma união, passando essa visão de união no momento, principalmente depois desse ato golpista que aconteceu aí no dia 8 de janeiro. Neutralizado politicamente. Aqui a notícia não para. Zema não participa de almoço de Lula com governadores em Brasília. O governador aí, Romeu Zema, governador de Minas Gerais, compareceu à reunião que foi convocada pelo presidente, mas não ficou na segunda parte da agenda, que foi aí o almoço que foi marcado no Itamaraty. Todo mundo sabe muito bem que Romeu Zema é bolsonarista doente, isso não é novidade para ninguém. Mas o que me passa é uma certa insegurança, o que eu vejo, na verdade, como algo perigoso, não só para Minas Gerais, mas para todos os governadores de outros estados que pensem igual a ele, é justamente essa forma de afronta, de não entender que a politicagem ela tem que acabar. Ia ter que acabar. A politicagem tem que acabar, na verdade. Ela tem que acabar. As minhas questões políticas não podem se misturar com a questão realmente pública. Meu pensamento, minha ideologia é uma coisa, mas a partir do momento que eu estou no cargo, como um governador, eu tenho que priorizar realmente o meu estado, a minha população. Segundo informações, o governador se ausentou porque tinha aí a confirmada presença na reinauguração da Biblioteca Pública de Minas Gerais, em Belo Horizonte. O evento literário foi marcado para a tarde de hoje, ou seja, se realmente o evento foi marcado para a tarde de hoje, não justifica essa ausência aí do governador Romeu Zema nesse almoço, tendo em vista que ele não viaja de ônibus, gente? Ele não viaja de carro, ele viaja de avião. E de Belo Horizonte para Brasília 40, 50 minutos no máximo, 1 hora, não é mais do que isso de avião. Isso estou falando de avião comercial. Normalmente esse povo tem o privilégio de viajar aí de avião particular. Ou seja, na verdade o que a gente percebe é aquela questão do bolsonarismo na veia, realmente ainda está inflamando aí esse governador, e ele, por essa questão de ser bolsonarista doente,
né, não participou do almoço, né, junto com os demais governadores. Para mim, infelizmente, isso só demonstra que ele não tem um pingo de preocupação com o estado de Minas Gerais e nem com o povo de Minas Gerais, né? Tendo em vista que garanto que nesse almoço aí muitas coisas boas aí foram anunciadas pelo presidente da República para os estados. Bom, gente, como já era esperado, né, isso aí não era novidade, o interventor Ricardo Capelli divulga relatório final sobre os atos golpistas em Brasília, né, e enfatiza, houve falha operacional, né. O documento traz aí relato das forças de segurança sobre invasão e depredação das sedes dos três poderes, ocorridas no dia 8 de janeiro, além de conclusões aí que podem auxiliar nas investigações. Que houve falha, né? A gente já sabe que houve uma falha. A falha começou desde o momento que o evento foi organizado e que foi informada a quantidade, mais ou menos ali uma quantidade, vamos dizer assim, uma quantidade mínima de pessoas que foi informada, né? E já se sabia que ia haver uma quantidade de pessoas e a quantidade de pessoas era grande, né? E a partir do momento que sabia dessa quantidade, não colocou efetivo policial adequado, né? Então já houve uma falha aí, né? Então essa falha primordial, ela praticamente ensejou todo o contexto, né, que nós vimos no dia 8, né? Aquele efetivo minúsculo de policiais, né? Chegou ao ponto também que aqueles policiais abandonaram seu posto, né? E deixaram aí os locais serem depredados. Não estou aqui acusando o policial, nem estou absolvendo o policial, mas de uma certa forma a gente tem que também ser realista, né? A gente não pode ter paixão, mas como aquele efetivo minúsculo ia conter aquela multidão? Não ia ter condições, né? A prova de que em alguns momentos os policiais realmente tiveram que abandonar o posto foi que os golpistas derrubaram lá o policial que estava no cavalo e agrediram esse policial. Ou seja, uma multidão daquele tamanho, o policial ia ficar ali pra quê? Arriscando a vida dele? Será que ele poderia dar um tiro e alvejar algum dos golpistas ali naquele momento? Será que ele poderia fazer isso? Não poderia. Ele ia ser exonerado e ia ser preso. Essa é a realidade. Mas que houve uma falha no momento que não colocaram um efetivo ali adequado para suprir as necessidades ou para conter aquela multidão, houve uma falha e a falha foi grave, né? Essa falha gerou diversas outras falhas, essa é a grande realidade. E essa falha ocorreu a partir do momento, né, que vai ser apurada aí a culpa do ex-governador, do governador afastado Ibanez Rocha e de Anderson Torres, que está preso, né? Um desses dois vai ser o culpado por essa falha grotesca. Isso aí não tem jeito. Um desses dois vai ter que pagar o pato, né? O Ibanez Rocha tá tranquilo. Todo dia ele fala que ele tá tranquilo, levou o celular dele à Polícia Federal para periciar. Ele diz todo dia que ele não tinha conhecimento daquela situação. Mas o Anderson Torres já esqueceu o celular lá no Miami, já chegou aqui sem celular, né? Já ficou calado no depoimento dele. Tem um depoimento marcado agora para o mês de fevereiro. Vamos ver se ele vai se manifestar ou não. Ou seja, alguém nessa história aí vai pagar o pato por isso aí. Alguém vai ser realmente culpado por essa falha, né? Porque hoje você apontar que a Polícia Legislativa falhou. Você apontar aí que o Exército falhou. Mas a falha principal foi aquela onde não colocaram um efetivo policial que era necessário para conter aquela multidão. Essa foi a falha primordial e decorrente dessas vieram outras falhas aí até chegar o ponto que nós vimos ali no dia 8 de janeiro, ok? Bom, gente, e a quantidade de golpistas aí envolvidos é muito grande, né? A quantidade é muito grande, né? E a PGR denuncia aí mais 150 suspeitos aí, né, de participação em atos golpistas, né? Denunciados são pessoas que foram detidas no acampamento golpista montado em frente ao QG do Exército em Brasília, né? Suspeitos são acusados aí de associação criminosa e incitação ao crime, né? Essas 150 pessoas aí não é nada, né? Comparada aí realmente à quantidade de pessoas aí que participaram, né, dessa tentativa de golpe aí.
A gente vê, quem assistiu aí na internet, aí nos sites de notícia, no próprio Jornal Nacional, na própria TV, vai ver que a quantidade de pessoas era absurda, era uma multidão, certo? Não era uma quantidade de pessoas pequena, era uma multidão realmente, né? E aquela quantidade de pessoas, por mais que nós queiramos acreditar, né? Que existia aí uma possibilidade de controle, né, dessas pessoas, se tivéssemos um efetivo policial maior, né? Mesmo assim ainda é passível ainda de erro, de estar sendo aí leviano, né? Porque 1.500 policiais, será que realmente ia conter aquela multidão? 2.000 policiais, será que realmente ia conter aquela multidão? 5.000 policiais, será que iriam conter aquela multidão? Tendo em vista aí que eles estavam chegando de ônibus de vários estados diferentes a Brasília já na véspera, né, dessa invasão. Ou seja, a quantidade de pessoas era absurda. Não adianta a gente também querer só apontar falha, né? A quantidade de pessoas foi muito grande. Então, será que somente a PMDF iria suportar, né? Iria conter aquela multidão toda, né? E o GSI, né, que é o responsável ali pela segurança do próprio presidente da República, será que tinha efetivo suficiente no momento? Então, assim, é uma série de coisas aí que realmente geraram, né, que contribuíram para chegar àquele ponto, né? E 150 pessoas não é nada, né? Não é nada. Nós temos diversos empresários aí que estão sendo investigados aí, né, por terem alugado ônibus, outros por terem cedido os ônibus. Nós temos aí personalidades aí do nosso país, pessoas que têm influência, que também têm que ser investigados, né, apurada a sua culpa, porque incitaram nas redes sociais também esse tipo de coisa. Nós temos aí deputados que vão ser diplomados agora em fevereiro, que é o maior absurdo que pode acontecer no país desse, né? O maior absurdo é um deputado que estava incitando, né, golpe, assumir um cargo como deputado, né? Isso é a maior aberração, né? Quantas pessoas, não. As pessoas, eu digo assim, tem que ser preso, tem, e tem que ficar preso, até para que a justiça no Brasil, né, as pessoas entendam que você não pode passar por cima da norma, né? Porque senão daqui a pouco vai vir a brincadeira. Prender e soltar, na verdade, já é algo que faz com que as pessoas não respeitem a norma. Isso aí é claro, né? Eu prendo hoje, amanhã o outro vai e solta. Isso já é uma forma de gerar impunidade, né? E as pessoas aí acham que realmente têm direito de fazer o que elas querem. Mas as pessoas que foram os intelectuais, essas aí é que têm que ser descobertas e têm que ser presas, porque é elas que motivaram tudo isso, né? Então, vamos ver o que vai acontecer agora para frente, o que vai haver, né? Até quantas pessoas vão, até quem, né, vai ser investigado, quando a polícia vai chegar nessas pessoas e se essas pessoas realmente vão pagar pelo que elas cometeram. Neutralizado politicamente. Aqui a notícia não para. Bom, gente, o Valdemar Costa Neto, né, ele deu uma declaração aí de que os militares atrapalharam o governo e Bolsonaro errou demais na pandemia. Vamos lá. Os militares que estavam no governo, todos eles, sem exceção, eles estavam no governo a convite do presidente da República, o próprio Jair Messias Bolsonaro, né? Eu me lembro hoje, como se fosse hoje, quando saiu o resultado da eleição do segundo turno, né? A seguinte manchete que a Rede Globo liberou assim no ar, né? Jair Messias Bolsonaro, eleito presidente da República, o presidente que trouxe os militares de volta ao poder. Ou seja, ele, né, por ser militar, ele que convidou todos os outros militares para compor o governo dele. Os militares não coagiram Bolsonaro em momento algum. Ele convidou, ele queria fazer um governo militar. Ele queria, né? E qual foi a parte que os militares erraram? Se tudo que foi feito pelos militares foi a mão de Bolsonaro, né? Qual a parte que eles erraram? Quando houve a perda da eleição e eles não decretaram o golpe de Estado, né? Não fizeram igual fizeram da outra vez, que o povo acordou com os militares na rua,
né? E tinha sido dado golpe no país. E esse foi o erro, né? Será que foi isso mesmo? Né? O erro dos militares foi esse? Porque a única forma que eu vejo de você dizer hoje que os militares erraram é porque não deram golpe, né? Depois da eleição ter sido ganha de forma legítima, a urna ter escolhido aí seu governante, que é o atual presidente hoje. O único erro que eu vejo aí é esse. Que eles podem alegar é esse. Porque os demais, todos foram a mando do presidente da República. Todos, sem exceção. Tem exceção. Os vídeos estão aí na internet. Eduardo Pazuello, bem grande lá, ó, conversando com o Bolsonaro, sorrindo. Um mando tem que obedecer. Ou seja, o presidente mandava e eu fazia. O que é que realmente os militares erraram? Eu vejo que hoje tentam, de várias formas, estão tentando aí tirar a culpa de Bolsonaro pela lástima que foi o governo de Bolsonaro. É isso que eu vejo. As pessoas querem minimizar a culpa de Bolsonaro colocando a culpa em outras pessoas. Por exemplo, foi o Exército que mandou Bolsonaro dizer que a Covid era uma gripezinha? Foi o Exército que mandou dizer isso? Foi o Exército que disse a Bolsonaro para ele sair dizendo que cloroquina evitava a Covid? Foi o Exército que falou isso? Não foi. Foi o Exército que falou para Bolsonaro para não comprar vacina de imediato? Não foi. Então, assim, Bolsonaro é uma pessoa, a meu ver, pelo que ele demonstrou, né? Valeu, galerinha. Se você gostou do vídeo, se inscreva em nosso canal, ative o sininho das notificações para você ficar atento aí a tudo que está acontecendo, certo? Comente e curta o nosso vídeo, tá? Ajude aí a gente a bater a meta de 1000 inscritos aí, para a gente começar a fazer nossas lives aí, beleza, gente? Muito obrigado e até o próximo vídeo.